Olá, meus irmãos. Eu sou José Gilmar Vieira, trabalhador da Casa Urubatã de Melo, de Vacaria, e estamos iniciando um trabalho, agora nesse período de pandemia, em substituição às palestras que eram dadas anteriormente, presencialmente, no domingo às 17h30 e na terça-feira às 20 horas. Estaremos colocando à disposição durante a semana daqueles que sempre nos acompanham, aqueles que estão iniciando agora a nos acompanhar, nessa página, né, sempre uma reflexão, uma doutrina, né, buscando sempre ajudar-nos na nossa caminhada de processo evolutivo. Nós queremos então inicialmente fazer uma prece, como sempre fizemos em nossos trabalhos, né, pedir àqueles que estão nos acompanhando então, que vamos elevar nesse momento nosso pensamento ao nosso Deus, nosso Pai, a causa primária de tudo que existe no mundo, a Jesus, nosso modelo e guia, as equipes espirituais que sempre assistem à Casa Urubatã de Melo neste momento, para que nos assistam, para que nos protejam. E nesse momento, Senhor Jesus, queremos pedir para compartilhar as Tuas energias, a Tua bondade, para fortalecer os nossos corações, fortalecer a nossa coragem, a nossa fé, para que quando sairmos daqui possamos estar com as nossas energias físicas e espirituais renovadas para iniciarmos novamente a nossa caminhada de reforma dos nossos sentimentos. Nos proteja, Senhor, fica conosco e te agradecemos sempre por essas oportunidades. Que assim seja. Então, meus irmãos, feito essa introdução, uma prece, nós queremos iniciar então o nosso trabalho. Nós vamos trabalhar então o tema conciliação, de uma obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, tem o título Pão Nosso, esse livro. A gente aconselha vocês buscarem essa leitura. E nós vamos trabalhar o capítulo 120, que fala sobre a conciliação. Conciliação, essa palavra importantíssima, né? Que etimologicamente vai nos dizer que na verdade, uma harmonização diante de uma situação que estava discordante, onde havia conflito. As partes começam então uma caminhada de conciliação, de acerto, de perdão, né? E Emmanuel vai nos trabalhar esse tema. Nós vamos fazer a leitura bem tranquila e pedimos a vocês irem acompanhando, refletindo. Depois nós vamos voltar e fazer comentários sobre as partes mais importantes. O que Emmanuel está nos dizendo é que nós podemos aproveitar para o nosso dia a dia, principalmente agora, nesses momentos em que nós estamos em casa, mais em casa, aqueles que podem ficar em casa. É um momento também de refletirmos como estamos conduzindo a nossa vida, por que estamos aqui, de onde viemos, por que das nossas aflições individuais e coletivas. O Espiritismo tem esse conteúdo, essa revelação para a humanidade, que nos consola, mas que mostra o caminho, que nós somos os grandes construtores da nossa felicidade. Então nós vamos começar a leitura dessa obra Pão Nosso e pedimos para que você acompanhe. O texto do Evangelho de Mateus, que Emmanuel faz um comentário, diz o seguinte: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Então esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, né? E Emmanuel começa assim o seu comentário. Muitas almas enobrecidas, após receber a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamental, consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige, quando for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão.
Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecia as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente, dementado em vias de cura. Faze bem que puderes, faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos. Porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quando seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, esse é o texto do Emmanuel, e a gente vai fazer uns comentários juntamente com vocês, no sentido de que a gente possa tirar, então, o aprendizado dessas reflexões do Emmanuel diante da passagem do Evangelho de Mateus, onde Jesus nos pede para nós nos conciliarmos com aqueles que se colocam em nossa vida como adversários. Então, no primeiro parágrafo, quando o Emmanuel fala: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza dos adversários de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Então, muitas vezes, a gente enfrenta pessoas que se conflitam conosco, que nós nos conflitamos com elas, às vezes na própria família, normalmente, né? Ou no trabalho, nas nossas relações, isso acontece. E muitas vezes a gente não está com aquele desequilíbrio de enfrentar ela com as mesmas ferramentas que elas estão nos enfrentando. A gente não quer estar se incomodando, a gente não quer estar tendo conflito, a gente quer estar em paz, mas no momento em que tu busca não conflitar com a pessoa, ela vem e esbarra em ti, ela te provoca, ela te ofende, ela te machuca. Então Emmanuel está nos dizendo isso aí, que isso nos choca muitas vezes. E a gente pensa com a gente mesmo, né? Eu estou fazendo de tudo para não conflitar com ela, por que ela está fazendo isso comigo? Isso muitas vezes nos entristece, nos causa uma tristeza, principalmente se é um familiar, uma pessoa próxima da gente, ou até mesmo alguém que não é da família consanguínea, mas é alguém que está trabalhando conosco, é um colega de trabalho, é um colega até mesmo dentro das atividades religiosas, né? Então, vem essa tristeza. E o que Emmanuel vai nos dizer? O que Jesus vai nos dizer? O que ele está nos dizendo nessa passagem? A advertência do Mestre, no entanto, é fundamental e consoladora. Então, assevera a palavra do Senhor, concilia-te. Mas o que Jesus estava dizendo? O que significa esse conciliar? Né? O que significa isso? A gente fica pensando, como que eu vou me conciliar se a pessoa não quer se conciliar comigo? Se ela está me enfrentando, se ela está me agredindo. E aí vem a dica de Jesus, então, e Emmanuel nos traduz com muita propriedade, né? Ele vai nos dizer assim: assevera a palavra do Senhor, concilia-te, equivale a dizer, faze a tua parte. Então significa, a pessoa pode nos agredir, pode nos ofender, pode nos prejudicar, mas nós continuamos fazendo a nossa parte, vamos fazer todo o bem que nós pudermos fazer, né? E vamos silenciar diante da ofensa, né? Fazermos as nossas preces, inclusive, para que ela possa despertar, né? E nós também tenhamos esse equilíbrio, né? Para não perdermos a razão. Então, o concilia-te significa fazer a parte da gente. Fazer a parte da gente é caminhar no bem. Olha só o que ele vai nos dizer. Corrige o quanto for possível relativamente os erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. O que é corrigir, então, os erros do passado? Como nós somos um espírito
imortal, que já tivemos várias existências no corpo físico e estamos nessa novamente. Somos um espírito no corpo físico, né? Com o objetivo que o Pai nos dá sempre, a vida física, como oportunidade para o nosso processo evolutivo, na parte intelectual e na parte moral, que toca nos sentimentos, nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas, mais solidárias, né? E isso é que o Mestre sempre no seu Evangelho está nos chamando. E aqui ele está nos dizendo isso. Então, corrigir erros do passado, com certeza em vidas passadas nós cometemos erros. Talvez essa pessoa tenha nos acompanhado, tenha sido um companheiro que nós prejudicamos. E hoje ele está sendo colocado novamente na nossa frente, agora não como aquele que nós prejudicamos, a vítima. Agora ele vem como algoz e nós somos a vítima. E por que é colocado assim? Justamente porque nós, em outra existência, persistimos em fazer ele de nossa vítima, né? E como nós somos regidos por leis, e a lei de causa e efeito é uma delas, que faz com que a gente, tudo aquilo que nós semeamos nos nossos pensamentos, nas nossas falas e nossos atos, nós vamos colher esses frutos. E se essa semente foi plantada com ódio, com rancor, consequentemente, nós vamos colher o rancor e o ódio em algum momento. Não como forma do castigo pelo castigo, mas como um despertamento, para nós vermos o quanto é ruim nós fazermos mal para os outros. Por isso que Jesus nos diz, só fazeis o próximo aquilo que gostarias que o próximo fizesse. Então sempre ele nos concita, inclusive aqui no texto, que nós devemos insistir na bondade e na compreensão. E ele segue no próximo parágrafo. Se o adversário é ignorante, medita na época que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agisse com piores características. Então, na vida passada, honesta, a gente tem que fazer essa reflexão quando enfrenta o problema. Será que nessa existência até aqui, essa pessoa, eu não convivi com ela e eu não cometi esses desatinos que ela está cometendo comigo? E se eu não achar nessa existência, porque está na outra existência. Na outra existência, eu era o algoz em vez de ser a vítima hoje. E isso está passando para mim para que eu possa refletir e agora dar o amor, a atenção, dar a paciência, dar a tolerância. Isso é uma construção, né? Gradualmente a gente vai construindo esse perdão. Não é de uma hora para outra. Mas é o convite que Cristo faz para nós. Então, quando nos enfrentamos nessa situação. O outro ponto que ele coloca, se nós observamos se o adversário é perverso, categoriza-o à conta de doente, dementado em vias de cura. Então, se esse que está se colocando hoje como nosso adversário, também ele pode não ter sido alguém que a gente tenha feito mal, né? Mas ele é uma pessoa, um espírito ainda que não evoluiu nos seus sentimentos, ainda não tem a compreensão do amor, do perdão, da paciência, da tolerância. Então ele é um espírito ainda que não tem essa evolução nos seus sentimentos. E Jesus então nos conclama a gente ter essa paciência com ele. Nós que já temos então esse equilíbrio dos nossos sentimentos, esse entendimento de que só o amor constrói, só o amor permite que nós possamos fazer o nosso progresso intelecto-moral, nós que vamos ter então tomar a iniciativa da paciência, da tolerância, do silêncio, né? E se formos falar, nós acharmos o dia, o ponto certo, o momento certo para que a gente não se conflite mais. Então, nessa passagem, ele também nos coloca esse ponto. Olhar para aquele algoz, aquele que se coloca como inimigo, e olhar para ele como um espírito que está em evolução e que não atingiu esse patamar de entendimento. É bem provável que o teu silêncio e a tua paz vai fazer com que ele reflita. E ali está começando uma conciliação, né? Ali começa uma conciliação, uma mudança, né? E talvez não nessa existência, mas em outra existência, os resultados, as consequências boas virão, né? E ele continua então, Emmanuel, dando as suas orientações em cima dessa passagem do Evangelho. Vejamos,
Faze o bem que puderes, enquanto palmilha os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhas a apresentar. Então ele nos concita, né? Ele nos convida, né, a nós fazer o bem. Continue fazendo o bem, continue fazendo a tua parte. Fazes a tua parte. Se tu tem um companheiro que se coloca dessa forma, ou uma companheira, um filho, uma filha, uma mãe, uma nora, uma sogra, um sogro, ou seja, se tu tem um adversário nesse sentido, tudo tem um porquê. E então Jesus e Emmanuel nos colocam que devemos então fazermos a nossa parte. Fazer a nossa parte, nós ter paciência, tolerância. E aqui nessa passagem, então, vamos fazer todo o bem que nós pudermos. Vamos fazer prece para ver a conciliação, que em algum momento, e com certeza nós estamos construindo dentro dessa pessoa uma mudança. Talvez ela não seja visível nesses primeiros momentos. Talvez ela não seja visível nessa existência. Mas nós somos um espírito imortal e com certeza vamos nos encontrar em outras existências. Então comecemos agora a fazer essa conciliação. Poderíamos dizer que a conciliação pode ser a reconciliação, o acerto, o perdão, a compreensão do erro do outro, né? A benevolência para com os erros dos outros. A benevolência significa usar o bem sempre, né? E Emmanuel ainda vai mais à frente, né? Depois dessa orientação que ele nos dá, ele nos diz que o nosso testemunho, ainda dentro dessa passagem, quando nós agimos no bem, o grande testemunho é o bem mesmo que a gente está fazendo. A própria pessoa, ela testemunha de que nós não ofendemos ela. Ela que nos agrediu. E isso vai ficar como uma sementinha lá dentro dela que vai aumentando essa compreensão de acordo com ela vai evoluindo, né? Um julgamento legítimo inclui todas as peças, somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Então ele está nos dizendo, se nós estamos no bem, caminhando, seguindo as pegadas do Mestre, só aqueles que não fazem isso é que sofrerão os ardores da lei, sofrerão a lei de causa e efeito, as consequências, né? Se nós estamos no bem, consequentemente nós estamos semeando semente boa, e além de semear, nós estamos cuidando dessa terra como o agricultor faz. Cuida para que as ervas daninhas, do ódio, do rancor, do desequilíbrio emocional, venham e abafem os nossos sentimentos de bondade, né? Então é uma oportunidade que nós estamos recebendo sempre, a cada dia que renasce, nós estamos tendo essa oportunidade. Então o rigor da extrema justiça vai ser aplicado àquele que desequilibra, aquele que persiste no mal, né? E ele vai finalizar então esse texto, já encaminhando para o final das nossas reflexões. Ele vai nos dizer o seguinte: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então novamente ele vai vai concluir essa reflexão, essa orientação, nos dizendo, se o adversário continua me ofendendo, continua fazendo a tua parte, né? Continua no capítulo da harmonização, do amor, da paciência, da tolerância, né? E se ele persistir ainda, né, nós vamos ficar de bem com a nossa consciência, porque a nossa consciência é que vai nos cobrar aquilo de errado que nós fizemos. Se nós nos atermos um pouquinho, nós vamos ver que no dia a dia, quando nós fizemos algo de errado, e a gente sempre sabe quando a gente faz algo de errado, algo lá dentro de nós, como se fosse uma luzinha, está dizendo, não deveria ter feito isso, não deveria ir por esse caminho, né? Essa é a nossa consciência. E por ocasião do nosso desencarne, quem vai nos cobrar vai ser a nossa consciência, porque nós, no momento do nosso desencarne, vai passar como se fosse um filme
toda a nossa existência, todo aquele processo, aquele planejamento reencarnatório que nós tivemos antes de vir à Terra. E ali nós nos comprometemos a cumprir determinadas tarefas. E nesse momento, então, vai passar todo o filme, aquilo que nós fizemos e aquilo que nós deixamos de fazer. E os nossos erros, os nossos equívocos, a nossa consciência que vai nos cobrar. É aquele sentimento, no primeiro momento, que a gente vai ter lá dentro da nossa consciência, ela falando para nós, né? A gente até chegar ao arrependimento e depois chegar ao momento da gente corrigir esse erro, que é na próxima existência. Então, o passaporte para a felicidade está em nós cumprirmos a nossa parte, buscando então estarmos no capítulo da harmonização, do amor e do bem. Esperamos aqui, nosso irmão, que essa reflexão possa ajudar a cada um de nós nessa semana, nesses momentos em que vivemos, né, nas nossas inter-relações, no lar, na família, no trabalho, enfim, em todos os momentos. Esperamos que essa reflexão ela nos ajude e nos fortaleça nessa caminhada. E nesse momento, então, que estamos finalizando as nossas reflexões desse dia, desse momento, queremos novamente te convidar para novamente nos conectarmos com Deus, com o Mestre Jesus, com a equipe espiritual que assiste a Casa Urubatã de Melo sempre, agradecendo a oportunidade, agradecendo a proteção, o equilíbrio das energias físicas e espirituais. Pedimos que se estenda para o nosso lar, que se estenda para os nossos familiares, mas principalmente para aqueles que se colocam em nosso caminho, como os nossos algozes, como os nossos inimigos. Pedimos pela paz no mundo, para as lideranças das nações, que brote no coração dos nossos líderes das nações a fraternidade, a solidariedade, o amor, esse conjunto de ações que fazem parte da grande lei que é a lei do amor. E que todos nós possamos também, como humanidade, coletivamente, despertarmos nesse momento de expiação e provação que estamos sendo submetidos como humanidade na Terra, que devemos nos unir, que devemos trabalharmos como um só rebanho, porque somos todos irmãos, estamos no mesmo barco. E precisamos então não somente pensar em nós ou naqueles que caminham conosco, mas pensarmos também coletivamente. Desperta, Senhor, em nós esses sentimentos, para que nós cada vez mais possamos apertar a rede do amor em nossos corações. Queremos te agradecer, Senhor, agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual, ao Espírito protetor de cada um de nós. Muita paz no coração de cada um que está nos acompanhando. Que essa semana seja repleta de reflexões e que nós possamos colocar na nossa agenda de transformação, no nosso planejamento, essa reforma dos nossos sentimentos. Muita paz, muito amor no coração de cada um e que assim seja.